sabe por quê? Eles estão com uma novidade incrível. O livro ilustrado vai levar a criançada a uma verdadeira jornada bíblica. E olha, tem passagens ilustradas e figurinhas colecionáveis. E para contar tudo sobre essa novidade muito especial, vamos receber hoje aqui a Raquel Godoy, que é coordenadora do Núcleo Infanto-Juvenil aqui do Santuário Nacional. A gente vai saber como esse material especial pode ajudar na evangelização dos pequenos. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Bom dia e muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ô Raquel, bom dia, um prazer é nosso de ter você aqui. Ainda mais trazendo novidade. Né? Com essas novidades. Eu falo, novidade é no Família dos Devotos. Vou lá contar. Em primeira mão. Isso mesmo. Coisa exclusiva nossa, que é um privilégio nosso, com certeza. E fala para nós que novidade é essa que você veio trazer agora, este novo projeto, né? Isso. Que representa a jornada bíblica do santuário para as crianças. Isso. Na verdade, no mês passado a gente começou um pouquinho e este mês a gente está enviando já para as crianças que são cadastradas como devotos mirins o livro ilustrado, né, deste ano. E esse livro tem muitas novidades, esse livro é um livro especial, né? Ele ficou realmente muito bonito, muito atraente. E o que esse livro vai apresentar, né? As crianças vão, junto com o tio Atanásio e com a vovó Zilda, eles vão aprender a fazer um grande jardim. Daí vão falar, é aula de jardinagem, né? Mas é o grande jardim da vida, né? As crianças aprendem através de parábolas, as crianças aprendem através de histórias que cuidar da própria alma, cuidar da espiritualidade, cuidar dos comportamentos deles é um jeito da gente ser um bom cristão e assim fazer uma jornada mesmo para o reino de Deus, né? E ele também tem figurinhas, Raquel, olha Isso. só que legal! As figurinhas, elas sempre, é assim, a criança que é cadastrada na Família dos Devotos, ela recebe o livro e todos os meses do ano ela vai receber a figurinha. Então todos os meses ela vai completando o livro, que é um álbum também, né? E não vai faltar figurinha, os pais não precisam ficar preocupados com isso, né? É uma pergunta que sempre vem, mas e se faltar figurinha, vem repetido? Ó, não vem repetido e sempre tem novidade. O objetivo é que a criança vá compreendendo e vá colando durante o ano no seu livro as figurinhas. E daí completa o livro nos 10 meses de projeto que tem. E é um caminhar, né? Por isso que o livro tem esse nome mesmo, né? De jornada para o reino de Deus. Porque eu sempre falo que educar na fé é uma tarefa muito difícil. E muitos pais nos falam, nossa, educar na fé é uma tarefa. E esse livro é para ajudar nisso. Então, cada mês um tema complementar, cada mês uma figurinha, que vai fortalecendo uma jornada para a criança se fortalecer na fé. Quando vira adulto não dá para improvisar, né? É verdade. Ou a gente tem fé ou não tem. Esse amadurecimento e a dificuldade vai vem com a vida. Mas a gente tem que se preocupar em formar as crianças, né? E é justamente esse o objetivo desse núcleo infanto-juvenil aqui dos Devotos Mirins no Santuário, não é, Raquel? A gente, além do livro ilustrado, no núcleo a gente tem Devotos Mirins e depois tem Jovens de Maria, né? Além do livro ilustrado, a criança recebe todo mês a revista do mês. E daí na revista tem catequese, tem historinhas sobre bullying na escola, sobre estudar para a prova, ou tem conhecimentos gerais, mas tem sobre os valores da família, né? Hoje a gente já tem no Santuário Nacional uma história do núcleo infanto-juvenil de crianças que começaram já com batizado, os pais colecionando as revistas, os pais colecionando o material, e a criança quando vai crescendo, ela depois o pai vai entregando esse material. E a criança vai percebendo, assim, o quanto a formação cristã foi importante. Sem dúvida. A criança não lê, a criança não entende, mas o pai lê e entende, né? E o pai coleciona, o pai guarda e a criança vai sentir essa história de fé da família. E a gente já tem criança que entrou nesse processo e que depois já fez 12, 13 anos, se tornou um adolescente, a família liga para a gente e fala, ó, ele é adolescente. E ele passa para ser Jovens de Maria. Então, a gente fala que o santuário cuidando da família.
O Sim. santuário fazendo com que a família cresça numa espiritualidade também. Ô, Raquel, uma pergunta assim que as pessoas sempre fazem pra gente é até que faixa etária permanece nos devotos mirins e quando é que se passa para os jovens de Maria? A gente já teve vários casos desses. A gente sempre fala que é em 12, 13 anos. Ele Sim. começa a ser adolescente, começa a ter interesse maior pelos jovens de Maria. Mas a gente tem adolescentes que falam assim, eu quero devotos mirins e jovens de Maria. Ah. Então ele fica um tempo com os dois materiais. Que legal. Isso é bem comum acontecer. Porque ele ainda quer aquilo, Essa mas ele vai se transição, acostumando com o outro, né? Aham. Eu brinco, quem é devoto mirim uma vez é a vida inteira a vida devoto inteira. mirim. Eu vou confessar que eu tenho até hoje minha pelúcia do tijolinho. É porque a gente se sente acolhido, né? A É. experiência de fé na igreja e que o projeto Devotos Mirins e que o livro ilustrado quer dar para as famílias é da criança perceber-se amada, sentir-se amada. E essa é a grande experiência de fé da gente, né? Com certeza. Um adulto que sabe que é amado por Cristo, ele é um adulto diferente. Acontecem as coisas e ele toca a vida e ele segue adiante. Tem sentido na vida, né? Exato, isso mesmo, irmão, tem sentido na vida. E esse livro vai falar desse sentido mesmo. Como que eu descubro esse sentido? É no processo de fortalecer na fé. Com certeza, o processo é tão belo, né? A gente se soubesse aproveitar tudo, né, do processo, a gente não teria pressa, não ficaríamos ansiosos, como hoje em dia é muito comum jovens, crianças já com ansiedade, né? Então a Desde gente cedo. vai, né, desde cedo a gente já vai percebendo sinais, né? Então, com calma ali, fazendo o processo, e os devotos mirins incentivam também isso, né? Às vezes as famílias se preocupam muito. Eu preciso levar a criança no médico, eu preciso levar para comer no nutricionista, fazer esporte na escola. A saúde física, A pensa só saúde nisso, física. não é? Mas se a gente não se preocupar com a saúde espiritual, isso vai fazer falta. É, uma A coisa gente fica interfere Tudo, na capenga, outra, tudo né? interligado, não é, Raquel? Tudo está interligado. E é importante as famílias se preocuparem com isso. Agora, o Santuário esse projeto surge de um pedido das famílias. As famílias Que pediam ao lindo! Santuário Nacional, olha, é uma tarefa difícil, a gente quer ajuda. E o Santuário vai à ajuda dessas famílias, né? Sim. De entregar um material que ajude as famílias a formar as crianças. Isso é ótimo. O Papa Francisco sempre fala, o primeiro catequista é o pai e a mãe, né? Mas a gente não é formado para ser catequista, né? Como pai e mãe. Então, o projeto vem ao seu auxílio, né? Com certeza. Ótimo. E um material seguro, não é? Para você ler com as crianças, criar aquele momento assim afetivo mesmo, né? De proximidade. Isso que eu acho bonito. E agora, Raquel, como que um pai ou uma mãe que nos acompanham, por exemplo, eles podem falar assim, olha, eu quero colocar a minha criança, o meu filho, a minha filha lá no projeto Devotos Mirins. Qual é o processo para se fazer o cadastro? É fácil, não é? É muito fácil. Tem que entrar no site Devotos Mirins, a12.com, Devotos Mirins. Lá já faz o cadastro, tem que pôr o nome do responsável e o nome da criança e Tem o que ter endereço. um responsável. Tem que ter, porque a criança é menor, né? Sim. E esse projeto é assim, a família testemunha a fé a partir do momento que ela faz o cadastro, né? Mas ela vai receber em casa toda a orientação do projeto. Ela ajuda o Santuário Nacional no valor que ela puder. Esse mês eu posso tanto, no mês seguinte eu posso tanto. E o Santuário Nacional, porque tem esse vínculo e esse relacionamento com a família, então manda de presente para a criança todos os materiais, né? Então, é uma ajuda que a família dá à casa de Nossa Senhora e essa ajuda, a gente ajuda a casa nela. Um Eu ajuda brinco no que outro. é um ajudando o outro, Que né? A lindo. igreja quer te ajudar, mas você precisa ajudar a Sim. igreja também. A gente fala, é um projeto de relacionamento. Aham. E Raquel, até mesmo quem é padrinho, madrinha de batismo, pode cadastrar também a criança? Isso pode, não tem problema nenhum. O padrinho vai receber uma cartinha dizendo, olha, esse mês a gente está enviando tal material para a criança. Mesmo que more em lugares diferentes, você colaborar com o Santuário Nacional e a sua criança que mora em outra cidade, às vezes é um avô, avó, padrinho, madrinha, ela recebe lá somente o material da criança,
né? Separado do material especial. do adulto, Do porque é o adulto. adulto que acaba colaborando. Sim. Né? É importante, claro, fazer um processo que a criança entenda esse testemunho de fé, né? Mas o adulto colabora. E é engraçado porque, assim, às vezes a gente encontrei outro dia um seminarista que foi devoto mirim. Olha. E falava para mim assim, olha, a minha avó colaborava. Isso foi fazendo em mim o sentido de colaborar. E daí eu trabalhava como coroinha, eu trabalhava como... Então é esse sentido, né? A colaboração, é um dando a mão para o outro. Com certeza. E a gente hoje teve esse privilégio aqui de receber você, né? Representando esse núcleo infanto-juvenil aqui do Santuário Nacional de Aparecida. Raquel, eu não poderia deixar de deixar aquele abraço carinhoso no seu coração. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pelo bem que você faz, né? Preparando ali. Eu sei que o trabalho ele começa lá pequenininho e vai crescendo, né? Alcançam lugares onde a gente nem imagina, né? Então é muito Hoje a bonito gente tem isso. 60 mil famílias recebendo esse material. Olha só. Então é um projeto que estruturado, lindo. né? Olha. E tem as redes sociais, acompanhe, tem canal do YouTube, tem programa na TV Aparecida. Exatamente. É um universo de educação para criança. Olha, lindo. verdade, viu? Muito obrigado então pela sua Obrigada. participação. Muito obrigada aqui pela participação. Obrigada, Raquel. Parabéns para você e para toda a equipe, né? Amém. Com Obrigada. todo o seu núcleo ali, por esse trabalho tão bonito que cada vez mais alcance mais famílias, mais crianças, para que elas sejam evangelizadas. Já vão plantando a sementinha da fé desde isso pequenininho mesmo. ali. Obrigada. É verdade.